todos e todas. Para os mais novos, sejam bem-vindos. Para os mais antigos, muito obrigada por estarem sempre desse lado. Bem, espero que estejam todos bem, cheios de energia para assistirem a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje, mais uma vez, vou dar então sequência a alguns conceitos introdutórios de teoria geral do direito civil iniciados em vídeos anteriores. Vou assim então falar de negócios jurídicos unilaterais e bilaterais, consequências da distinção entre negócios bilaterais e unilaterais, contratos sinalagmáticos ou bilaterais e, por fim, contratos não sinalagmáticos ou unilaterais. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, começando pelo primeiro ponto deste vídeo, que são os negócios jurídicos unilaterais e bilaterais, começo por referir que um dos critérios clássicos para a classificação dos negócios jurídicos é o que se refere ao número de pessoas que intervêm nesses negócios. Assim, o negócio diz-se singular se apenas intervém uma única pessoa. Se intervierem mais do que uma pessoa, por exemplo duas, o negócio diz-se plural. No ordenamento jurídico português, há negócios que são obrigatórios e necessariamente singulares, como é o caso, por exemplo, do testamento, em que só uma pessoa pode testar o ato. Por outro lado, há negócios que são necessariamente plurais e, em alguns casos, os negócios, além de serem plurais, envolvem também contraposição de interesses entre as várias partes intervenientes, envolventes. O negócio plural será então bilateral ou plurilateral, sendo que o contrato é a figura paradigmática deste tipo de negócios. Não se deve, portanto, confundir nunca parte com pessoas. Podem assim intervir várias pessoas, constituindo uma só parte. Por outro lado, o negócio unilateral, por sua vez, pode ser singular ou plural, mas o negócio singular é necessariamente unilateral. A doutrina nem sempre está de acordo com isto, sendo que uma das soluções possíveis envolve o atender-se então às declarações emitidas, não apenas ao seu número, mas também à forma como elas se articulam com o negócio. Mais importante ainda é o modo como elas se articulam entre si. Isto quer dizer que há casos em que há diversas declarações, em que as diversas declarações, no caso, são paralelas e formam um só grupo, havendo igualmente casos em que o conteúdo de uma declaração é o oposto ao conteúdo de outra, embora convirjam num certo sentido, de alguma forma, tendo em vista um resultado comum unitário. Assim, podemos concluir que estamos perante um negócio bilateral ou plurilateral quando, por exemplo, a divergência de vontades interfere com o regime dos efeitos do negócio, justificando assim um tratamento distinto entre os seus autores. Num contrato, por exemplo, de sociedade, há posições comuns dos autores do negócio e então este mantém-se como negócio unilateral. No fundo, ao fim e ao cabo, o critério jurídico de distinção entre negócios unilaterais e bilaterais assenta essencialmente na diferente posição que, perante os interesses que são regulados pelo negócio, os autores do mesmo ocupam. Se, por exemplo, os interesses forem divergentes, para que haja negócio, as vontades dos diversos intervenientes têm de se encontrar num ponto comum, sendo este o acordo de vontades ou livre consenso no final. Agora, passando para o ponto dos negócios jurídicos unilaterais e contratos ou então negócios jurídicos bilaterais, é de se referir que no nosso Código Civil contém uma regulamentação geral do negócio jurídico, abrangendo assim as suas duas modalidades. E o critério classificativo é o do número e o modo de articulação das declarações integradoras do negócio. Assim, nos negócios unilaterais, há uma declaração de vontade ou então várias declarações, mas paralelas, formando um só grupo. Já nos contratos ou negócios bilaterais, há sempre duas ou mais declarações de vontade, ao contrário dos contratos unilaterais, de conteúdo oposto, mas convergentes, ajustando-se na sua comum pretensão de reduzir então o resultado jurídico unitário, embora com significado para cada parte.
Acerca dos negócios unilaterais, importa ainda focar nas seguintes características. Por um lado, é sempre necessário a anuência do adversário, a eficácia do negócio unilateral não carece de concordância de outrem. Por outro lado, vigora, quanto aos negócios unilaterais, sempre o princípio da tipicidade ou então do numerus clausus. Por outro lado, deve-se ainda fazer a distinção entre negócios unilaterais receptivos ou recipiendos, em que a declaração só é eficaz se for e quando for dirigida e elevada ao conhecimento de certas pessoas. E negócios ainda unilaterais não receptícios. Portanto, basta a emissão da declaração sem ser necessário comunicá-la a quem quer que seja. Por outro lado, acerca dos contratos, ainda é importante referir que não são integrados por dois negócios unilaterais. Ou seja, cada uma das declarações, isto é, proposta e aceitação, é emitida em vista, aliás, do acordo. Assim, a proposta do contrato é irrevogável depois de chegar ao conhecimento do destinatário, como prevê o artigo 230 do Código Civil, mantendo-se durante os lapsos de tempo referidos no artigo 228 também do mesmo Código, sendo o contrato integrado por duas declarações. E aqui põe-se o problema de saber em qual momento da sua perfeição, não é? Portanto, o problema surge quanto aos contratos entre ausentes e têm interesse para efeitos diversificados. Então, temos assim várias doutrinas que abordam esta questão, que está dividida entre a doutrina da aceitação, que diz que o contrato está perfeito quando o destinatário da proposta aceitar a oferta que lhe foi feita. Há uma outra parte da doutrina, que é a doutrina da expedição, que defende que o contrato está perfeito apenas quando o destinatário expediu por qualquer meio a sua aceitação. Ainda há uma doutrina, que é o da recepção, que defende a tese de que o contrato está perfeito apenas quando a resposta, contendo aceitação, chega então à esfera de ação do proponente. Isto é, quando o proponente passa então a estar em condições de a conhecer. E há ainda uma outra doutrina, que é o da percepção, que defende a tese de que o contrato só está perfeito apenas quando o proponente, no caso, tomou efetiva aceitação, não é? Assim, nos termos do artigo 224 do Código Civil, resulta consagrar o nosso direito à doutrina, então, da recepção, que parece ser a mais preferível de aceitação, não é? Então, sendo assim, não será necessário que a declaração chegue ao poder ou então à esfera da ação do proponente, se por qualquer meio foi dele conhecido, como prevê também o artigo 224, número 1 do mesmo Código. Agora, passando para a temática das consequências da distinção entre negócios bilateral e unilateral, temos que ter presente que à própria distinção corresponde sempre a estrutura do negócio, que é diferente consoante estejamos perante um negócio unilateral ou então bilateral. Assim, se só há uma parte, o negócio só fica perfeito com a declaração dessa vontade. Agora, nos negócios bilaterais, a perfeição depende sempre exclusivamente da conjugação de duas vontades divergentes, não existindo negócios enquanto elas não se ajustarem. Assim, no nosso Código Civil, é igualmente considerado como negócio jurídico bilateral o ato constitutivo de uma sociedade. Mas, no entanto, há certos contratos que a lei considera negócios jurídicos, embora sejam de conteúdo determinado, como é o caso, por exemplo, do casamento. Parece-nos então concluir que pode-se definir como contrato, pode-se definir o contrato como negócio jurídico unilateral ou plurilateral. Há, no entanto, uma classificação que é privativa dos contratos, que deve ser sempre referida pela sua importância. Por um lado, os contratos sinalagmáticos ou bilaterais, que emergem então de obrigações recíprocas para ambas as partes,
Sendo deste exemplo, por exemplo, o contrato de compra e venda ou ainda o contrato de empreitada. Por outro lado, temos ainda o grupo dos contratos não sinalagmáticos ou unilaterais, em que são as obrigações emergentes vinculativas só para uma das partes, sendo deste exemplo, por exemplo, o mútuo ou então as doações. Assim, diz que o contrato sinalagmático decorre de obrigações independentes, porque existem entre as obrigações a causa de outras obrigações. É este vínculo mútuo que se diz então sinalagma. Portanto, sinalagma e este vínculo existente entre obrigações dos diversos sujeitos constitui-se no momento da celebração do negócio e diz-se então sinálagma genérico. No entanto, este vínculo pode não ser simultâneo, gerando-se as obrigações em momentos diferentes para ambas as partes. Só com o desenvolvimento então da execução dessas obrigações para uma parte é que surgem então as obrigações para atos, por exemplo, administrativos, entre outras partes. Fala-se então em sinalagma sucessivo e a importância da distinção entre sinalagmáticos e não sinalagmáticos reside essencialmente no facto de os contratos do primeiro tipo terem um regime especial de características próprias que eu passo a citar. Portanto, temos a exceção, por um lado, de não cumprimento, em que, segundo esta exceção, a falta de cumprimento de uma das obrigações, sendo comum o tempo de cumprimento ou ainda perdendo o contraente relapso ou benefício do prazo, bem como justifica o não cumprimento pela parte contrária, como prevê o artigo 428 do Código Civil. Uma outra característica também que temos que ter presente nestes casos é a condição resolutiva tácita, em que corresponde a um instituto que permite a uma das partes a faculdade de então resolver o negócio, portanto, com fundamento na falta de cumprimento, por exemplo, da outra parte, como estatui os artigos 801, número 1 e 808 do Código Civil. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram ao canal, façam agora, ativem o sininho de forma a estarem por dentro desta que é a vasta área do direito. Muito obrigada mais uma vez, vemos no próximo vídeo. Fiquem bem e, como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Fiquem bem!